Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, professor de História de Mato Grosso do LAC Concursos, Link Seu Sucesso. E hoje vamos trabalhar um assunto muito importante, o período colonial em Mato Grosso. Falaremos sobre o início da colonização, a chegada das expedições bandeirantes e a descoberta de ouro nas terras mato-grossenses, a fundação de Cuiabá, a criação da capitania de Mato Grosso, a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital mato-grossense. Falaremos também sobre o processo de consolidação da fronteira oeste da América Portuguesa, principalmente dos governos de Rolim de Moura e de Luiz de Albuquerque de Melo, Pereira e Cáceres. Pois bem, senhores, então abordaremos o chamado período colonial em Mato Grosso. Primeiramente, vamos ver os temas referentes à ocupação e povoamento dessa região até a criação da capitania de Mato Grosso. Vamos lá então. Falaremos sobre temas importantes, como a atuação das expedições bandeirantes, as expedições que partiam da capitania de São Vicente, posteriormente denominada de capitania de São Paulo, e adentravam aos sertões, se internavam nos sertões brasileiros em busca de riquezas, variadas riquezas, como por exemplo, os índios. Os índios eram destinados à escravização no Planalto Vicentino, mas além disso veremos que haviam outros tipos de bandeiras. Trataremos também sobre a descoberta de ouro no território mato-grossense, que marca o início da colonização das terras localizadas em Mato Grosso. E ainda trataremos do processo de colonização portuguesa em terras mato-grossenses. São esses os temas principais que começaremos a abordar. De início, é preciso falarmos sobre as expedições bandeirantes. O que foram as expedições bandeirantes? O movimento bandeirante teve início na capitania de São Vicente e teve o seu auge entre o século XVII e XVIII. É interessante entendermos quais são as condições históricas que favoreceram o surgimento dessa importante atividade econômica, as expedições bandeirantes. As bandeiras eram grupos armados que percorriam o interior da colônia em busca de riquezas. A origem histórica das bandeiras é a capitania de São Vicente, que mais tarde foi denominada de capitania de São Paulo. E haviam variados tipos de bandeiras. Eis aqui as principais. Bandeiras que eram expedições exploradoras, haviam dos seguintes tipos. Anote aí. As bandeiras de apresamento, também denominadas bandeiras de caça ao índio, ou bandeira de preação. Dedicava-se à caça ao indígena destinado à escravização. Outro tipo de bandeira, senhores, eram as bandeiras de sertanismo de contrato, que se empenhavam na destruição de quilombos ou outros serviços no interior da colônia. Havia ainda um terceiro tipo de bandeira, muito importante também, as chamadas bandeiras de prospecção ou mineração, que dedicavam-se, evidentemente, à busca de metais preciosos no interior da colônia. Um aspecto importantíssimo é entendermos por que razão o movimento bandeirante teve sua origem histórica na capitania de São Vicente. Veja, senhores, é uma razão bem simples. A capitania de São Vicente não conseguiu concorrer com a produção de açúcar das capitanias do norte, nordeste brasileiro, notadamente Pernambuco e Bahia, que tinham uma elevada produção açucareira. Devido a vários aspectos
geográficos e econômicos, a capitania de São Vicente não conseguiu concorrer com a produção açucareira de Pernambuco e da Bahia. Sendo assim, esta capitania passou por um processo de estagnação econômica, um processo de crise em sua economia, surgindo daí atividades paralelas, atividades complementares, tais como a agricultura de subsistência e as expedições bandeirantes. Se você, meu caro aluno, está percebendo o desenrolar dessa aula, entendeu que as bandeiras foram uma válvula de escape, uma tábua de salvação para a crise econômica vivenciada na capitania de São Vicente. Então é nesse contexto de isolamento, de crise econômica da capitania de São Vicente, é que surgem as expedições bandeirantes. Por exemplo, as bandeiras de caça ao índio, uma vez que o escravo indígena era mais barato do que o escravo africano. O período histórico do auge do movimento bandeirante no Brasil foi entre os séculos 17 e 18. Durante a chamada União das Coroas Ibéricas, nós tivemos o surgimento dessa atividade no Planalto Vicentino. E as bandeiras tiveram importantes consequências. Na imagem nós vemos um tipo de bandeira muito importante no Brasil colônia durante os séculos 17 e 18. É a bandeira de apresamento indígena, a bandeira de preação ou bandeira de caça ao índio. No mapa nós temos o trajeto das principais bandeiras que cruzaram o território colonial português. As bandeiras partiam da capitania de São Vicente e adentravam os sertões brasileiros em busca de variados tipos de riqueza. Bandeiras de caça ao índio, bandeiras de sertanismo de contrato e as bandeiras de mineração. Uma característica importante, senhores, as bandeiras, elas não respeitavam os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Pois bem, o Tratado de Tordesilhas dividia o território colonial, o lado leste cabendo a Portugal e o lado oeste da Espanha. É bom entender que as bandeiras não respeitavam os limites estabelecidos pelo meridiano de Tordesilhas. Muito pelo contrário, elas constantemente avançavam para o lado considerado espanhol. Por essa razão, nós podemos dizer que as bandeiras contribuíram para o alargamento das fronteiras do território brasileiro, como nós veremos a seguir. Temos aqui uma nova imagem de Moacir Freitas, importante pintor mato-grossense, retratando a chegada dos bandeirantes ao território mato-grossense. A chegada das expedições bandeirantes em Mato Grosso ocorre no final do século XVII. As bandeiras e a conquista do sertão mato-grossense. Manuel de Campos Bicudo e Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, são os primeiros bandeirantes a atingirem o território mato-grossense. Isso no final do século XVII, onde nós temos a fundação do Arraial de São Gonçalo Velho, uma região hoje de Cuiabá, onde está localizado o bairro de São Gonçalo Beira Rio. O objetivo dos bandeirantes em Mato Grosso, anote aí no seu caderno, muito importante, o objetivo era prear índios, capturar índios destinados à escravização. Então, professor, quer dizer que os primeiros bandeirantes a atingirem o território mato-grossense não estavam interessados em ouro? Isso mesmo, meu caro aluno. Que bom que você está acompanhando o desenrolar dessa nossa aula. O objetivo primordial dos bandeirantes que chegaram ao território mato-grossense entre o final do século XVII e o começo do século XVIII era aprisionar índios e levá-los como escravos para São Paulo.
Nas primeiras décadas do século seguinte, o século XVIII, nós temos a chegada de outros bandeirantes ao território mato-grossense. A bandeira de Antônio Pires de Campos chega até Cuiabá em 1718, na região do rio Cochipó-Mirim. O objetivo também da expedição de Antônio Pires de Campos, que era filho de Manuel de Campos Bicudo, também era aprisionar os índios Cochiponé. O objetivo era capturar indígenas destinados à escravização. No ano seguinte, é a vez de uma outra bandeira atingir o território mato-grossense. É a bandeira de Pascoal Moreira Cabral, que chega ao território mato-grossense também interessado no apresamento indígena. E acidentalmente encontrou ouro junto às margens do rio Cochipó. Perceba aqui um detalhe muito interessante. A bandeira de Pascoal Moreira Cabral, que veio no encalço da bandeira de Antônio Pires de Campos, também atingiu o rio Cochipó. O objetivo também era capturar indígenas, porém encontrou acidentalmente jazidas auríferas junto às margens do rio Cochipó. A bandeira de Pascoal Moreira Cabral entrou em confronto direto com os índios Cochiponé e empreendeu guerra com os índios da nação Cochiponé e recebeu o fundamental apoio dos membros, dos elementos da bandeira dos irmãos Antunes Maciel, que vieram socorrer os elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Com a descoberta de ouro, junto às margens do rio Cochipó, tivemos a fundação do Arraial da Forquilha, na confluência dos rios Cochipó e Mutuca. A consequência da descoberta de ouro pela bandeira de Pascoal Moreira Cabral foi o aumento dos interesses dos portugueses e também dos bandeirantes paulistas no território mato-grossense. Se até então o único interesse econômico dos bandeirantes ao virem para Cuiabá era escravizar os povos indígenas, com a descoberta de ouro em 1919, é claro que aumentou o foco de interesse tanto dos bandeirantes paulistas quanto dos portugueses em relação a Cuiabá, por conta da descoberta dessa importante jazida aurífera junto ao rio Cochipó. Tivemos, portanto, a fundação de um novo arraial, o Arraial da Forquilha, na confluência dos rios Mutuca e Cochipó. Veremos agora, senhores, de que maneira se processou o início da colonização das terras mato-grossenses. A descoberta das primeiras jazidas auríferas em terras mato-grossenses ocorreu em abril de 1719 pelos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. A partir daí, temos, portanto, o início efetivo da colonização desta região. O estabelecimento também de uma ata do descobrimento de ouro na região, que valeu posteriormente como um documento fundador das Minas Cuiabanas. A seguir, tivemos, por parte da coroa portuguesa, a nomeação de João Antunes Maciel para o cargo de superintendente-geral das Minas e de Fernão Dias Falcão, nomeado pela coroa portuguesa, para o cargo de capitão-mor regente. Em 1722, ocorreu a descoberta da segunda jazida aurífera em território mato-grossense. Eu estou me referindo às famosas Lavras do Sutil, descobertas junto ao córrego da Prainha. Esse é o processo que leva Cuiabá de arraial a vila. Verão então esse processo, vocês irão analisar a partir de agora de que maneira que ocorreu o processo. Cuiabá passou de um arraial e se tornou uma vila em 1727,
por ordem do governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes. Bom, nesse contexto, senhores, ocorreu a descoberta das lavras do Sutil em 1722, o estabelecimento de um abastecimento regular das minas cuiabanas ocorre durante o final da década de 1720, a vinda do governador de São Paulo para fiscalizar in loco a extração aurífera em terras cuiabanas, a elevação de Cuiabá à categoria de vila. Bom, como eu falei para vocês, em 1722, um outro sorocabano, o bandeirante Miguel Sutil, descobriu também de forma acidental uma nova jazida aurífera, que são as famosas Lavras do Sutil, descobertas junto ao córrego da Prainha. Córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá. Em 1722, a bandeira de Miguel Sutil descobriu essa importante jazida aurífera. De que maneira ocorreu essa descoberta? Bem, a chegada do sorocabano Miguel Sutil foi em 1722 e os elementos de sua bandeira descobriram ouro no córrego da Prainha, área central da atual cidade de Cuiabá, onde hoje se localiza a Avenida Tenente Coronel Duarte, também conhecida como Avenida da Prainha. As famosas Lavras do Sutil, que segundo cronistas da época, como José Barbosa de Sá, foi um dos maiores achados auríferos do século XVIII no Brasil. Com a descoberta das Lavras do Sutil, ocorreu um deslocamento populacional para essa região do córrego da Prainha, o início do povoamento às margens do referido córrego. Atenção para um detalhe muito importante. A descoberta das Lavras do Sutil no córrego da Prainha e a fundação do Arraial de Cuiabá é considerada a origem histórica da atual cidade de Cuiabá. Lembre-se que as Lavras do Sutil foram o segundo veio aurífero encontrado em terras cuiabanas. O primeiro havia sido no rio Cochipó, pela bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Então, 1722, temos a descoberta do segundo veio aurífero em terras cuiabanas. Trata-se das famosas Lavras do Sutil, pelos elementos da bandeira de Miguel Sutil. Tivemos, portanto, a fundação de um novo arraial, o Arraial do Senhor Bom Jesus, o Arraial do Cuiabá, junto ao córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá. Com a descoberta de ouro das Lavras do Sutil, na área central da atual cidade de Cuiabá, tornou-se extremamente necessário o estabelecimento de um abastecimento regular de alimentos e mercadorias para as minas cuiabanas. Preste bem atenção para entender de que maneira se processava este abastecimento. Os produtos de primeira necessidade, produtos básicos de uma agricultura de subsistência, vinham de duas localidades próximas às minas cuiabanas. Rio Abaixo, atual Santo Antônio, e Serra Acima, atual município de Chapada dos Guimarães. Os produtos de primeira necessidade, por exemplo, mandioca, verduras, legumes, vinham de duas localidades próximas às minas cuiabanas, Rio Abaixo e Serra Acima. Entretanto, os produtos de um comércio de maior porte vinham diretamente da capitania de São Paulo, através das chamadas monções de abastecimento. Veja bem, as monções eram expedições comerciais que se baseavam no transporte fluvial de mercadorias,
saindo do interior da capitania de São Paulo e vindo em direção às Minas Cuiabanas. Um trajeto bastante tortuoso, um trajeto marcado por inúmeras dificuldades, como nós veremos. Na imagem temos o engenho de Serra Acima, localidade próxima às Minas Cuiabanas, que abastecia com produtos de primeira necessidade. As monções paulistas eram expedições comerciais que partiam da capitania de São Paulo com o objetivo de abastecer as regiões mineradoras. Os monçoeiros contaram com o fundamental apoio das nações indígenas aliadas. As nações indígenas aliadas muito auxiliaram os monçoeiros, por exemplo, na fabricação dos batelões, que eram aquelas imensas canoas que traziam as mercadorias provenientes da capitania de São Paulo em direção a Cuiabá. Os indígenas também auxiliaram na alimentação, os indígenas auxiliaram na medicina e no contato com outras etnias indígenas que habitavam as regiões que marcavam o trajeto das monções. Lembrando que as monções utilizavam-se basicamente dos caminhos fluviais, ou seja, elas dirigiam-se da capitania de São Paulo para as Minas Cuiabanas através dos inúmeros rios que drenam esta parte mais central do continente sul-americano. As monções constituíam-se no meio mais seguro de se atingir a vila de Cuiabá durante o século XVIII e início do século XIX. Em razão das inúmeras dificuldades enfrentadas, as mercadorias, ao chegarem em Cuiabá, possuíam preços exorbitantes. As monções, que geralmente vinham para Cuiabá 2 vezes por ano, o trajeto, o tempo de duração da viagem, oscilava entre 4 e 6 meses. Dependia bastante do volume de água dos rios. Perceba, as monções enfrentavam uma série de contratempos. A avaria das embarcações, ataques dos povos indígenas que habitavam as regiões limítrofes ao trajeto das monções, com destaque, por exemplo, para os índios Paiaguá, os famosos índios canoeiros, que atacavam as monções e o faziam quando as mesmas encontravam-se no leito dos rios. Além disso, senhores, é preciso destacar também que as monções enfrentavam vários trechos encachoeirados. Nessas localidades, evidentemente, era preciso sair do leito do rio e carregar as embarcações e todas as mercadorias. E quem fazia esse duro trabalho eram os escravos que acompanhavam os monçoeiros. Como você pode perceber muito bem, as monções enfrentavam uma série de contratempos, uma série de dificuldades. É por essa razão que as mercadorias trazidas por tais expedições, que mercadorias são essas? Roupas, ferramentas de trabalho, vestimentas, remédios, mercadorias diversas como o sal, um gênero fundamental para a sobrevivência dos mineradores em Cuiabá. Além disso, precisamos destacar que as monções também traziam escravos destinados aos trabalhos penosos da mineração nas Minas Cuiabanas. Além disso, as monções também traziam autoridades da coroa portuguesa. Afinal de contas, as monções eram o meio mais seguro e rápido, o meio mais eficaz de se atingir as longínquas Minas Cuiabanas. No mapa, temos uma ideia do trajeto apresentado pelas monções. Saíam do interior de São Paulo,
da vila de Porto Feliz, senhores. Araritaguaba, Porto Feliz, no interior de São Paulo, e vinham através dos rios da região. O Rio Tietê, Rio Paraná, Rio Paraguai, Rio São Lourenço, Rio Cuiabá, os rios que drenam essa parte central do continente sul-americano. Um trajeto bastante difícil, que era realizado 2 vezes por ano em média. O tempo de duração ficava entre 4 e 6 meses. Uma outra alternativa para se atingir as minas cuiabanas era o chamado Caminho de Goiás. Eu vou mostrar no mapa para você aqui o Caminho de Goiás. Essa é uma rota alternativa. Saía também aqui, da capitania de São Paulo, de Piratininga, do povoado, ou seja, da vila de São Paulo, entrava no interior da capitania, atingindo Franca, passava pelo interior de Minas, passava por Vila Boa, Goiás, até atingir as Minas Cuiabanas. Esse é o famoso Caminho de Goiás, que começou a ser utilizado a partir da década de 1730. É uma rota alternativa, uma alternativa de acesso às longínquas Minas Cuiabanas no século XVIII. O Caminho de Goiás, em muito, contribuiu para o desenvolvimento da pecuária em Mato Grosso. A pecuária, aliás, começa a desenvolver em meados da década de 1730, com a chegada do gado bovino através do Caminho de Goiás. No princípio, a produção era voltada para o abastecimento interno, uma pequena produção de gado voltada quase que exclusivamente para o consumo interno. Tínhamos, portanto, uma baixa produtividade, a chamada pecuária extensiva, o gado solto no pasto, aproveitando a imensidão de pastagens naturais existentes em território mato-grossense. O destaque nessa região, durante o século XVIII, coube à famosa Fazenda Jacobina, instalada na região do atual município de Cáceres. A Fazenda Jacobina foi o principal destaque na criação de gado durante o século XVIII. Aí está a Fazenda Jacobina, no município de Cáceres, em Mato Grosso. Sabemos então que houve um grande crescimento da extração aurífera em Cuiabá. Primeiro tivemos a descoberta de ouro no rio Cochipó, em 1719, mas depois houve a descoberta das imensas jazidas auríferas no córrego da Prainha, as famosas Lavras do Sutil. Com isso, evidentemente, os interesses lusitanos nesta região ficaram mais aguçados. Isso fez com que o governador de São Paulo, Dom Rodrigo César Moreira de Menezes, viesse para Cuiabá fiscalizar pessoalmente a preciosíssima extração de ouro das minas cuiabanas. A vinda do governador de São Paulo para Cuiabá promoveu o estabelecimento da administração portuguesa nas minas cuiabanas. Além disso, favoreceu o aumento da fiscalização sobre a extração aurífera e o controle tanto da extração quanto da tributação e da entrada de mercadorias nestas terras. Em suma, pessoal, a vinda do governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, para Cuiabá, visava estabelecer o poder metropolitano português em Cuiabá, nas terras cuiabanas. Porém, é preciso sublinharmos que o controle político das minas cuiabanas era exercido por sertanistas ricos, comerciantes opulentos, com destaque para os famosos irmãos Leme, João e Lourenço Leme. Eles eram os mais ricos e influentes
comerciantes locais. Tinha uma grande influência econômica e política nas minas cuiabanas. Afinal de contas, eles eram os principais comerciantes estabelecidos aqui nas minas cuiabanas. Eles detinham o controle sobre elas. E é claro que o governador de São Paulo sabia que os irmãos Leme representariam uma ameaça ao estabelecimento do poder metropolitano português em Cuiabá. Qual foi a reação, então, do governador de São Paulo? Bem, a princípio, o governador de São Paulo tentou cooptar os irmãos Leme, tentou aliciá-los, oferecendo cargos públicos. Entretanto, não surtiu efeito e houve uma cisão, uma dissidência entre os irmãos Leme e o governador de São Paulo, Rodrigo César de Menezes. Vejamos então como é que isso aconteceu. É o famoso caso dos irmãos Leme, ou seja, um processo de confronto direto entre os poderosos comerciantes locais e a autoridade principal da capitania de São Paulo. Lembrando sempre, senhores, que as minas cuiabanas estavam circunscritas à capitania de São Paulo. É por essa razão que o governador da referida capitania se deslocou até Cuiabá com o intuito de estabelecer o poder metropolitano nessas terras. Mas ele sabia que ele poderia enfrentar a oposição desses poderosos locais, os irmãos Leme. Portanto, primeiramente, o governador de São Paulo tenta aliciá-los, tenta cooptá-los, trazê-los para o lado do governador. Não consegue. Ele oferece cargos públicos a um dos irmãos, o cargo de provedor dos quintos. Entretanto, ocorreu um rompimento entre o governador de São Paulo e os irmãos João e Lourenço Leme. E aí acontece todo o processo com o objetivo de eliminar os irmãos Leme. Ocorre uma emboscada em São Paulo, junto ao rio Tietê. As autoridades ligadas ao governador de São Paulo apreendem as embarcações e as mercadorias dos irmãos Leme, que viriam para Cuiabá, e tenta capturá-los. Temos, então, o aprisionamento da frota dos irmãos Leme e a punição severa contra eles. Um dos irmãos Leme é morto no confronto com as autoridades ligadas ao governador de São Paulo, que pretendiam prendê-los. Um dos irmãos Leme é morto nessa emboscada. E o outro é preso e remetido até a capital da colônia, Salvador, onde é julgado e condenado à morte. Tem seu corpo esquartejado, salgado e exposto nas principais ruas de Salvador. Só depois de eliminado os irmãos Leme, que eram os mais importantes comerciantes instalados em Cuiabá, é que o governador de São Paulo se dirigiu até Cuiabá, numa imensa monção que contava com cerca de 300 embarcações e aproximadamente 3.000 pessoas, que se dirigiram para Cuiabá no final de 1726, começo de 1727. E aí você pode se perguntar por qual motivo o governador Dom Rodrigo César de Menezes promoveu uma severa punição aos irmãos Leme. E a explicação é muito simples, meu caro aluno. Os irmãos Leme representavam um controle político e econômico das minas cuiabanas. Afinal de contas, eles eram comerciantes opulentos. Eles poderiam representar uma ameaça ao estabelecimento do poder metropolitano em Cuiabá. Por exemplo, claro que a chegada de Dom Rodrigo César de Menezes iria instalar variados impostos, uma pesada carga tributária sobre a extração de ouro nesta região.
Claro que os irmãos Leme poderiam representar um foco de oposição a tais medidas, liderando, quem sabe, uma revolta. Perceba que nesse contexto, lá no século XVIII, o século que nós estamos estudando, ocorreram várias revoltas contra a imposição de medidas tributárias nas regiões mineradoras. Haja visto o que aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais, quando do estabelecimento das casas de fundição. Houve a famosa Revolta de Filipe dos Santos, ou Revolta de Vila Rica, em 1720. Que gerou um problema para a coroa portuguesa. Tanto é que Filipe dos Santos acabou sendo morto, esquartejado. Claro que a coroa portuguesa não desejava que o mesmo ocorrido em Minas Gerais ocorresse em Mato Grosso. É por essa razão que tratou de eliminar os irmãos Leme, que eram os poderosos comerciantes nas minas cuiabanas. Pois bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a elevação de Cuiabá à categoria de vila. Esse é um outro tema muito importante que você tem que ficar atento. Um tema que é recorrente nos concursos públicos que abordam história de Mato Grosso. A elevação de Cuiabá à categoria de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá ocorreu em 1º de janeiro de 1727. E aí você pode se perguntar, qual a razão da elevação de Cuiabá, que era um arraial e passou a ser uma vila real? Gente, não era qualquer lugar da colônia que ganhava o título de vila real. Cuiabá ganhou esse título como um prêmio pela sua elevada extração de ouro. Perfeito? Um prêmio pela elevada extração aurífera nas minas cuiabanas, ocorreu a elevação de Cuiabá à categoria de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Aí está a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Em 1º de janeiro de 1727, Dom Rodrigo César de Menezes, governador de São Paulo, passou a residir na vila de Cuiabá. Ele passou 18 meses morando em Cuiabá. Por isso é que nós podemos dizer que, ao longo do período em que o governador de São Paulo e toda a máquina burocrática dessa capitania esteve estabelecida na vila de Cuiabá, esta foi capital da capitania de São Paulo. Sim, Cuiabá pode ser considerada uma capital provisória da capitania de São Paulo durante os 18 meses em que Dom Rodrigo César de Menezes residiu nesta vila. Enquanto esteve em Cuiabá, o César promoveu a instituição da cobrança do quinto. O que é que vem a ser o quinto? O quinto é a cobrança referente a 20% sobre a extração aurífera. É o estabelecimento da cobrança do quinto. Também promoveu a criação das casas de fundição em São Paulo. Nas casas de fundição, o ouro era derretido, quintado e transformado numa espécie de barra, um lingote. Para que a coroa portuguesa fazia isso? O objetivo da criação das casas de fundição era impedir o contrabando, a circulação do ouro em pó. Temos também a criação de órgãos ligados a finanças e à justiça. A regulamentação da propriedade fundiária através da doação das chamadas sesmarias. Sesmarias eram lotes de terra distribuídos a fidalgos, a elementos portugueses destinados à produção de alimentos. Sesmarias, então, eram lotes de terra destinados à produção de alimentos. A prática da doação de sesmarias é um dos fatores que contribuíram para a concentração fundiária no Brasil, não apenas em Cuiabá, mas no Brasil como um todo. A origem histórica dos grandes latifúndios no Brasil, se você olhar para a nossa história, vai poder verificar que vem desde as capitanias hereditárias, da prática de doação de sesmarias.
Dom Rodrigo César de Menezes promoveu o estabelecimento do poder metropolitano em Cuiabá. Ficou durante 18 meses residindo em Cuiabá. A propósito, quando da chegada de Dom Rodrigo César de Menezes em Cuiabá, ocorreram vários dias de festa. A população de Cuiabá comemorou com júbilo a chegada de tão importante autoridade portuguesa. Mas, dizem os cronistas da época, que quando de sua ida de volta para São Paulo, houve também muita comemoração por parte da população cuiabana. Afinal de contas, não podemos esquecer, Dom Rodrigo César de Menezes trouxe, entre outras coisas, inúmeras cobranças de impostos, cobrança do quinto, cobrança das casas de fundição, cobrança sobre a entrada de mercadorias nas minas cuiabanas. Ele entrou em um atrito com elementos do clero, com os colonos, enfim, ocorreram uma série de dificuldades. Também durante a estada de Dom Rodrigo César de Menezes na vila de Cuiabá, ocorreu a criação do Senado da Câmara de Cuiabá, ou seja, a Câmara Municipal de Cuiabá, ocupada pelos chamados homens bons. Os homens bons eram os ricos proprietários de terras, homens brancos, que ocupavam o cargo referente ao do vereador, trabalhavam no Senado da Câmara de Cuiabá. Um outro tema muito fundamental quando nós estudamos o período colonial em terras mato-grossenses, é estudarmos com muita atenção a resistência indígena. Afinal de contas, variadas nações indígenas enfrentaram com muita galhardia o avanço da colonização. Empreenderam uma tenaz resistência contra a expropriação de suas terras. Essa resistência indígena ocorria contra a escravidão, os maus tratos, as humilhações, em defesa de seus territórios primordiais, e tivemos como uma característica marcante do período colonial, não apenas em Mato Grosso, mas no Brasil como um todo, os atritos permanentes entre os portugueses, colonizadores, e os povos indígenas. Em relação a Mato Grosso, temos como destaques principais 3 importantes nações. Anote aí no seu caderno para não esquecer, porque pode ser um tema de questão no seu concurso público. As 3 principais nações que empreenderam uma vigorosa resistência diante do avanço da colonização foram os Paiaguá, os Guaicuru e os Kayapó. Aí estão os índios Paiaguá, exímios índios canoeiros, tinham uma habilidade incrível para sulcar as águas dos rios e desfechavam violentos, vigorosos ataques contra as monções. Temos também os índios Guaicurus, habilidosos cavaleiros. Os índios montavam a pelo no famoso cavalo pantaneiro. São 2 nações indígenas provenientes da região do Pantanal Mato-Grossense, tanto os Paiaguá quanto os Guaicuru. Temos ainda os índios Kayapós, usando as suas pordunas de madeira. As 3 nações empreenderam uma grande resistência diante do ataque, diante do avanço da colonização. E qual é a reação por parte da coroa portuguesa em relação a essa resistência empreendida pelos povos indígenas, notadamente Paiaguá, Guaicuru e Kayapó? Bem, senhores, a coroa portuguesa autorizou a chamada Guerra Justa. A legislação portuguesa autorizava a formação de expedições militares com o objetivo de exterminar todas as nações indígenas que representassem uma ameaça ao avanço da colonização. Portanto, Guerra Justa
Formação de expedições militares para reprimir os povos indígenas refratários à colonização. Objetivos principais da Guerra Justa: garantir a dominação do território e o avanço da colonização da coroa portuguesa. Resultado da Guerra Justa, senhores, muito importante: extermínio de diversas nações indígenas em terras mato-grossenses. A exemplo da nação Paiaguá. Agora vamos tratar especificamente sobre o processo de consolidação do território mato-grossense como território colonial da América Portuguesa. Falaremos então sobre a criação da capitania de Mato Grosso, que ocorreu no ano de 1748, outro tema fantástico, fundamental, outro tema muito recorrente em concurso público. Criação da capitania de Mato Grosso, ocorreu em 1748. Governo de Rolim de Moura, o responsável pela fundação da primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Temos ainda o processo de abastecimento da capital de Mato Grosso. Falaremos sobre esses temas, sobre esse importante nobre português, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, o famoso Conde de Azambuja. Ele foi o primeiro capitão-general da capitania de Mato Grosso, um homem da mais estrita confiança do rei de Portugal, escolhido a dedo para ocupar o cargo de primeiro governador da recém-criada capitania de Mato Grosso. Como os senhores já perceberam, as terras localizadas em Mato Grosso estavam circunscritas à capitania de São Paulo. Foram desmembradas da capitania de São Paulo pela Carta Régia de 9 de maio de 1748. Por quê? Gente, em razão da grande extensão que dificultava a administração portuguesa num imenso território. É por essa razão, e visando fortalecer a fronteira oeste, que o rei de Portugal, Dom João V, promoveu o desmembramento dessas terras em relação à capitania de São Paulo e a criação da capitania de Mato Grosso, com a nomeação de Antônio Rolim de Moura para o cargo de capitão-general da capitania de Mato Grosso. Rolim de Moura, ao longo de seu governo, promoveu a fundação da capital, da nova capitania, no Vale do Rio Guaporé. E por que Vila Bela foi escolhida para ser a capital da capitania de Mato Grosso, se a vila de Cuiabá já existia? Senhores, é uma razão geopoliticamente estratégica. Era interesse do rei de Portugal que a capital da capitania de Mato Grosso fosse edificada na fronteira oeste, junto ao rio Guaporé, próximo do domínio espanhol aqui na América, próximo ao vice-reino do Peru, América. Rolim de Moura também promoveu a fundação de uma aldeia jesuítica para os índios mansos. É a missão jesuítica de Santana da Chapada, no atual município de Chapada dos Guimarães. Rolim de Moura também promoveu um incentivo à criação de gado bovino e cavalar, promoveu também a concessão de privilégios e isenções de impostos aos moradores da nova capital. Era interesse da coroa portuguesa fixar um núcleo de povoamento junto à fronteira com o domínio espanhol. Por essa razão é que Rolim de Moura precisava atrair novos moradores para essa região. Por isso concedeu inúmeros privilégios e algumas isenções de impostos àqueles que desejassem residir na capital da capitania. Em Vila Bela da Santíssima Trindade, fundada em 19 de março de 1752, Rolim de Moura promoveu a construção da residência oficial dos capitães-generais. Rolim de Moura também agiu com diplomacia nas questões de fronteira,
procurando evitar o confronto direto com os espanhóis. Rolim de Moura também preveniu os ataques dos índios considerados bravios, especialmente os Paiaguá, os índios canoeiros, e os Guaicuru, os índios cavaleiros. Rolim de Moura também teve a missão de fornecer informações sobre a capitania de Mato Grosso, no que diz respeito aos seus limites geográficos e às suas potencialidades econômicas. Proibiu a extração e a comercialização de diamantes. Por que razão que houve a proibição da extração e da comercialização de diamantes em meados do século XVIII em Mato Grosso? Porque o objetivo da coroa portuguesa era povoar a fronteira oeste, e a descoberta de jazidas diamantíferas poderia promover um esvaziamento da fronteira oeste, o que não era interesse da coroa lusitana. Com isso, Rolim de Moura fundou às margens do rio Guaporé, em um local insalubre, Vila Bela da Santíssima Trindade, em 19 de março de 1752. Com a fundação da capital, no Vale do Guaporé, claro que Rolim de Moura teve como uma de suas principais preocupações garantir o abastecimento da capital. A coroa portuguesa promoveu a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que faria a ligação fluvial entre as vilas de Belém e Vila Bela através dos rios amazônicos, o rio Amazonas, o rio Madeira, o rio Mamoré e também o rio Guaporé, para promover o abastecimento da primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. A coroa portuguesa promoveu a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, senhores. Queria abastecer Vila Bela com toda sorte de mercadorias, roupas, medicamentos, vestimentas, ferramentas de trabalho e, principalmente, escravos africanos. Essa companhia acabou extinta poucos anos após a sua fundação. E entre as razões principais que explicam a falência precoce dessa companhia de comércio são as pesadas dívidas da população vilabelense para com a referida companhia. No mapa nós temos aqui o abastecimento da vila, a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, que se dava através de uma rota fluvial, ou seja, através dos rios da bacia amazônica, notadamente os rios Amazonas, Madeira e Guaporé, promovendo a ligação entre as vilas de Santa Maria de Belém do Grão-Pará e Vila Bela da Santíssima Trindade, a capital da capitania de Mato Grosso durante o período colonial brasileiro. E o outro tema fundamental para essa nossa aula é entendermos de que maneira se deu a consolidação do território mato-grossense como um domínio colonial português. Veremos então quais são as etapas que garantiram as terras mato-grossenses como patrimônio do rei de Portugal. Primeiro, senhores, temos a Carta Régia de 9 de maio de 1748, que autorizou a criação da capitania de Mato Grosso e a nomeação de Dom Antônio Rolim de Moura para o cargo de primeiro capitão-general. Rolim de Moura muito contribuiu para a consolidação do território. Ele fundou, entre outras coisas, a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, na fronteira oeste, junto ao domínio espanhol, na América. Entretanto, o governo de Luís de Albuquerque foi, sem dúvida, aquele que mais contribuiu para a consolidação da fronteira oeste da América portuguesa. E um outro tema muito importante é conhecer os principais tratados de limites assinados durante esse contexto histórico,
da segunda metade do século XVIII. Temos a assinatura do Tratado de Madrid e do Tratado de Santo Ildefonso, que são os temas que nós trabalharemos a partir de agora, no que tange à consolidação da fronteira oeste no século XVIII. Bem, primeiramente, vamos recordar o processo de criação da capitania de Mato Grosso. As terras mato-grossenses estavam ligadas à capitania de São Paulo até 1748. Nessa data, essas terras foram desmembradas da capitania de São Paulo e foi criada a capitania de Mato Grosso, ao mesmo tempo em que foi nomeado Rolim de Moura para o cargo de primeiro capitão-general, como nós acabamos de ver agora há pouco. Rolim de Moura promoveu a fundação de Vila Bela, a primeira capital de Mato Grosso, que fora instalada em um local insalubre. Professor Edenilson, me explique isso aí. O que é um local insalubre? Ora, senhores, insalubre é um local que é pouco saudável, um local que causa danos à saúde humana. Vila Bela foi instalada em um local insalubre por causa do rio Guaporé e suas constantes inundações, que traziam muitas dificuldades para a população vilabelense. A principal delas, anote aí no seu caderno, a malária, epidemia de malária, uma moléstia terrível que causou pesadas baixas para a população vilabelense. Para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando, até mesmo 2 capitães generais de Mato Grosso faleceram acometidos de tal moléstia. São eles: João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Manuel Carlos de Abreu Menezes. Perceba a gravidade da situação. Vila Bela foi instalada em um local insalubre por causa da malária, que acometia boa parte de sua população, chegando inclusive a vitimar 2 governantes de Mato Grosso. Com a fundação de Vila Bela na fronteira oeste, assegurando assim o domínio desta região para a coroa portuguesa, nós tivemos o estabelecimento do poder metropolitano no Vale do Guaporé. É por essa razão, meus amigos, que Vila Bela foi a primeira capital de Mato Grosso e não Cuiabá. Por quê? Porque Cuiabá estava longe da fronteira oeste. Era interesse da coroa portuguesa instalar a primeira capital da capitania de Mato Grosso junto à fronteira com o domínio colonial espanhol na América do Sul. Proteção da fronteira é uma questão geopolítica. Afinal de contas, Mato Grosso era visto pela coroa portuguesa como antimural da colônia, ou seja, um território com capacidade de defender a fronteira oeste e, se possível, ampliá-la. É claro que recaía sobre os ombros da população da capitania de Mato Grosso a tarefa não apenas de defender esse território, mas, se possível, estendê-lo um pouco mais para a coroa portuguesa. Nesse contexto de criação da capitania de Mato Grosso, fundação de Vila Bela, nós tivemos a assinatura de um importante tratado de limites, um importante acordo diplomático entre as coroas ibéricas, fundamental para a sua compreensão do processo de consolidação da fronteira oeste. O Tratado de Madrid é o principal dos tratados, é aquele que você deve estudar com muita atenção. O Tratado de Madrid foi baseado no princípio do uti possidetis, ou seja, a posse por ocupação definitiva. Aquele que ocupa o território tem direito à sua posse. O defensor dos interesses portugueses, nas reuniões para assinatura desse tratado de limites envolvendo as coroas ibéricas, foi o brilhante jurista Alexandre de Gusmão, que garantiu a Portugal a posse definitiva
de áreas da Bacia Amazônica e do oeste do Brasil, incluindo o território da capitania de Mato Grosso. A efetivação do Utiposidetes ocorreu com a construção de Vila Bela no vale do rio Guaporé. Perceba, o Tratado de Madrid foi assinado em janeiro de 1750 e Vila Bela da Santíssima Trindade fora fundada às margens do rio Guaporé em 1752, março de 1752, para garantir o famoso Utiposidetes. Quem ocupa tem a posse, meus amigos. Como a coroa portuguesa estava ocupando as áreas de fronteira, evidentemente que teria o direito à sua colonização efetiva. Com a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750, ficou resolvido, através da via diplomática, os limites coloniais portugueses e espanhóis na América do Sul. E foi trazido diretamente da Europa para Mato Grosso um monumento em forma piramidal para simbolizar a área limítrofe entre o território espanhol e português na América. Esse é o famoso Marco do Jauru, que foi instalado na foz do rio Jauru, na barra do rio Jauru, afluente do rio Paraguai. Este monumento piramidal simbolizava o limite territorial entre o domínio português e espanhol na América do Sul. O Marco do Jauru encontra-se atualmente na Praça Central de Cáceres, na Praça Rio Branco, em frente à Catedral de São Luís de Cáceres, a princesinha do Paraguai. Outro tratado de limites importantes, assinado nesse contexto histórico do século XVIII entre as coroas ibéricas, foi o Tratado de Santo Ildefonso, assinado em 1777. Ele confirmou as decisões do Tratado de Madrid, no tocante à posse da Bacia Amazônica e oeste do Brasil. Portanto, não houve modificação para Mato Grosso em relação ao que havia sido determinado pelo tratado anterior. Também foi baseado no princípio do Utiposidetes, a posse pela ocupação garantida, pela ocupação definitiva. E este, meus amigos, é o principal governante da capitania de Mato Grosso durante o século XVIII. Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Ele é o grande consolidador da fronteira oeste da América Portuguesa, principal governante do período colonial em Mato Grosso. Consolidou a fronteira oeste do domínio da América Portuguesa, construiu importantes núcleos populacionais e fortificações militares em posições geopoliticamente estratégicas, tais como Vila Maria de Cáceres, atual cidade de Cáceres, Casal Vasco, entre Cáceres e Vila Bela, Cocais, atual Nossa Senhora do Livramento, São Pedro del Rei, atual aprazível cidade de Poconé, além de Albuquerque, atual Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Além disso, Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres promoveu também a fortificação da fronteira oeste da América Portuguesa, com a construção, entre outros, do Forte Real Príncipe da Beira, no Guaporé, e do Forte Coimbra, no rio Paraguai. Aí está ele, Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Esse é o cara, o mais importante governante de Mato Grosso durante o período colonial. Por quê? Porque ele consolidou a fronteira oeste do Brasil. Aqui está, fundação de núcleos populacionais, como por exemplo, Vila Maria, atual Cáceres, e Albuquerque, atual Corumbá. Além disso, Luís de Albuquerque fundou o Forte Real Príncipe da Beira,
na porção noroeste, junto ao rio Guaporé. O Forte Nossa Senhora da Conceição, também na porção noroeste. E o Forte Coimbra, no sul, junto ao rio Paraguai, além do Forte Iguatemi, junto ao rio Paraná. Perceba que a preocupação básica deste importante capitão-general de Mato Grosso era garantir o domínio definitivo da fronteira com o domínio espanhol na América. Por isso que ele estabeleceu a fundação de núcleos populacionais para garantir a defesa da fronteira, para assegurar o definitivo controle da fronteira oeste da América Portuguesa. É por essa razão que Luiz de Albuquerque é o grande consolidador da fronteira oeste da América Portuguesa. Fundou, entre outras, Vila Maria Cáceres, em homenagem ao seu grande fundador, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, o fundador da Vila Maria, em homenagem à rainha de Portugal, Dona Maria I, a famosa Dona Maria Louca. Vila Maria, atual município de Cáceres, a princesinha do Paraguai. Pois bem, senhores, vimos nessa super aula de hoje os principais aspectos referentes ao período colonial mato-grossense, desde a chegada das expedições bandeirantes, a descoberta de ouro, a fundação de Cuiabá, o confronto entre o governador de São Paulo e os irmãos Leme, a vinda de Dom Rodrigo César de Menezes para Cuiabá, as monções de abastecimento, a criação da capitania de Mato Grosso, a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade e a consolidação da fronteira oeste durante o governo de Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Eu espero que os senhores tenham gostado de nossa aula, desse aulão sobre o período colonial mato-grossense, e te vejo numa próxima oportunidade. Até mais.